Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Cas Basquete. Primeiramente, eu quero parabenizar todos os torcedores do Pacers, né? Estão de parabéns por essa vitória esmagadora diante do New York Knicks. Foi um jogo muito equilibrado nos primeiros minutos. Ora Knicks respondia, ora Pacers respondia. Só para ter noção, houve 5 mudanças de liderança, né? É, vários empates também ao longo do jogo e a maior liderança foi de 21 pontos, né, em termos de pontuação. Isso é do Pacers, né? Evidentemente. Um, os torcedores do Pacers devem estar em euforia, né? Aproveitem esse tempo todo que têm, porque a partir de quinta-feira já começa mais uma sessão de jogos muito dura diante do OKC. Então, será praticamente defesa contra ataque, né? Defesa sólida e sufocante do OKC e um ataque demolidor rápido, né? E consistente do Pacers, liderado por Pascal Siakam. Pascal Siakam que foi considerado, né? Foi premiado o MVP destas finais do leste, né? Superou na votação por 5 votos a seu favor e contra 4 votos do Haliburton, né? Superou o Haliburton que pensou, né? Julgou praticamente que seria o MVP, mas no final das contas deu o Pascal Siakam, né? O homem que chegou só há 16 meses no Indiana Pacers e já mudou praticamente toda a estrutura. É um jogador versátil, alto, consegue defender bem, consegue atacar muito bem também, né? E ainda mata algumas bolinhas de três. Então é muito difícil parar Pascal Siakam. Inclusive o próprio técnico do New York Knicks, Thibodeau, também concorda com essas mesmas declarações, né? Que é difícil marcar o Pascal Siakam devido à sua altura e devido à sua versatilidade. O cara corre rápido, né? Diante na quadra, né? Um jogador com aquela altura correndo muito rápido, esses são casos de raros, né? Também tem um outro diferencial que fez é, que fez muito bem para o lado do Pacers, que é o momento em que entrou o Thomas Bryant. Thomas Bryant fez uma sequência de bolas de três, né, que levaram a vantagem do Pacers lá em cima. Inclusive, ele marcou 9 pontos em 11 minutos, né? Então foi uma sacada muito boa do Carlisle no terceiro período. O primeiro período, o segundo período foi muito equilibrado. Tanto é que o jogo foi no intervalo com uma diferença de 4 pontos. 4 pontos só. 58 pontos para o Pacers e 54 pontos para o New York Knicks. Então, estava muito, mas muito equilibrado. Né? O Jalen Brunson estava muito bem marcado. Conforme eu falei no vídeo anterior, o Nesmith, a defesa do Nesmith já não estava causando impacto no Jalen Brunson, né? Então, Carlisle é, olhou, né? Percebeu isso e justamente mudou. Então, pôs o Nesmith é, defendendo um outro jogador e substituiu pelo Nembrand. Então, o Andrew Nembrand que estava encarregado de marcar o Jalen Brunson todo o jogo. Isso surtiu muito efeito. Por quê? Jalen Brunson só conseguiu marcar 19 pontos e foram todos 19 pontos em situações bem difíceis de arremessar. E também cometeu 5 turnovers. 19 pontos do Jalen Brunson não é nada. Simplesmente foi a pior pontuação nesta série de 6 jogos. 5 turnovers, praticamente o Nembran sufocou o Jalen Brunson. Isso mexeu com o psicológico do cara, tanto é que houve um momento em que o Jalen Brunson deu, né, foi com a cabeça na bochecha do, do Andrew Nembran, né? Viu-se, notou-se realmente a frustração do Jalen Brunson, né? Diante de uma marcação
muito sufocante, né? A todo momento o Andy Membran estava lá pressionando o cara, gesticulando a mão e tudo. Então, isso causou muito impacto no jogo do Knicks, porque é o Jalen Brunson, maestro, né? É o cara que orquestra, é o cara que carrega a bola, é o cara que distribui as assistências para que alguém que esteja numa posição mais favorável para arremessar, arremessa. E isso impactou drasticamente o jogo, né? Para ter noção, foram muitos turnovers por parte do New York Knicks. Foram 18 turnovers, muito turnovers. Isso impactou e resultou bastante numa pontuação mais de 20 pontos vindo só do turnovers para o Pacers, né? E, enfim, o New York Knicks perdeu por 6 jogos, né? Já não vai a uma final desde 1999, né? Mas o trabalho do Thibodeau, acredito que foi um bom trabalho, né? Thibodeau é, tem feito um bom trabalho no New York Knicks. Agora é a reformulação, né? E a reformulação, Josh Hart já falou lá no vestiário que é uma pena que muitos desses jogadores que compõem o elenco do New York Knicks não se farão presentes na próxima temporada. Ele gostaria tanto, né? O próprio Catowns também, enfim, está com um futuro incerto também. Aliás, ele foi muito criticado, né? O PJ Tucker falou bastante sobre o nível de comunicação da equipe, que diz que só o talento não vence, né? 80% de talento não é suficiente para vencer um jogo, precisa de comunicação, que são esses 20%. Então, diz que faltou comunicação na equipa, né? E o próprio Jalen Brunson também foi questionado pelos repórteres após o jogo, o futuro, como é que fica o futuro do Tom Thibodeau, né? E ele disse que, enfim, não é o momento próprio para se falar do futuro do técnico, né? Para mim, tá tudo ok, não tenho nada a reclamar, enfim. Thibodeau, alguns jogadores do Knicks, eu acho que vão rodar, vão o Knicks vai para o mercado, o Knicks vai fazer uma reformulação, né? Acho que começando pelos role players, né? E isso vai atingir também outros jogadores. Então existe essa preocupação por parte do Knicks, né? Agora por parte do Pacers, o Pacers fez um jogo magnífico. O Pacers fez um jogo muito estratégico, né? Começou logo uma defesa sufocante no Jalen Brunson através do Rembrandt e deixou o Pascal. Até foi um risco do Carlisle, mas deu certo. Deixou muito mais tempo Pascal Siakam defendendo o Karl Anthony Towns. Isso surtiu efeito. É, no terceiro período, ele trocou descansou praticamente o Miles Turner e entrou o Thomas Bryant, né? Thomas Bryant tá fazendo está repetindo praticamente algo que ele já fez no Denver, né? Thomas Bryant foi campeão no Denver e agora ele pode ser campeão também no Pacers. Olha, o cara muito sortudo, né? O cara, não, enfim, não joga nada praticamente, né? Enfim, é um jogador, nem mediano ele é praticamente, nem um role player dali lá do fundo, mas é um cara que, se for bem treinado, né? É um cara que entende a leitura do jogo. E ele aproveitou muito bem essa oportunidade, mais uma vez, e fez parte daquela sequência, né, daquela run, né, daquela corrida que o Pacers fez no terceiro período, de 9-0. Para mim, foi ali onde o Pacers venceu o jogo, porque foi ali onde o Pacers conseguiu a maior vantagem desde o intervalo. E, a partir dali, por mais que o Knicks tentava encurtar essa diferença de pontos, o Pacers ia lá e metia mais uma run. Ia lá e metia mais uma run, né? Liderados por Haliburton, Pascal Siakam e o Obi Toppin, que fizeram um quarto período espetacular, né? O quarto período, então, foi praticamente de acabar com o Knicks. O Knicks começou a ficar totalmente perdido, nervosismo entrou praticamente na cabeça deles.
a ansiedade, né? A preocupação. Os caras começaram a chutar de três repetidamente. E, enfim, só o Pacers que começou a gerir essa vantagem. E quando faltavam 2 minutos, a vitória estava praticamente sacramentada, né? O Pacers jogou o modo Pacers correndo em quadra, correndo bastante. O Pacers correu muito, né? Uma defesa sufocante, né? E, acima de tudo, tiveram muita eficiência nos arremessos, tanto de quadra como de 3 pontos. 51%, né? 51%, percentagem, isso é, em termos de arremesso de 3 pontos. Geralmente no basquete, na NBA, quando uma equipa apresenta uma percentagem de no mínimo 50 ou acima de 50%, tem 99% de chances de vencer o jogo. E isso não fugiu à lógica, né? Deu a lógica, foram mais de 51%. Mais de 51% de arremessos de 3 pontos, né? Só para ter noção, mais de 6 jogadores do Pacers atingiram a casa dos 2 dígitos. Além do mais, esses próprios jogadores que atingiram a casa dos 10 dígitos também é, conseguiram arremessar com sucesso pelo menos 2 arremessos de 3 pontos. Isso é muito, né? Foi uma noite mágica por parte do Pacers a partir do segundo período. Desculpa, a partir da segunda metade, né? A partir do terceiro e o quarto período, praticamente. Porque no primeiro e segundo período, né? Antes do intervalo, o jogo estava muito equilibrado. Muito nervosismo em quadra, o jogo estava muito mais centralizado na defesa, né? Pascal Siakam tentava carregar o Pacers, né, com aquela enterrada e depois uma sequência de 2 bolas de 3, que deram uma ligeira vantagem para o Pacers, mas o New York Knicks estava lá respondendo em quadra, conseguindo rebotes importantes, né? Hoje é Anunoby conseguindo algumas arrancadas, partindo para o garrafão também. Foi um jogo muito, muito equilibrado no princípio, mas depois aí começou a ficar bem desequilibrado. O Pacers realmente tem tudo para vencer esse campeonato. Tem, tem tudo para vencer é, essa temporada, né? Vai encontrar um OKC com uma defesa muito boa, mas se conseguir neutralizar pelo menos o Shai e o Chet, vai ser ou será meio caminho andado. Se a gente for traçar aqui, né, uma antevisão daquilo que será o primeiro jogo da final, né? Então, as peças fundamentais no ataque do OKC, Jalen Williams, Chet e o Shai, se conseguir neutralizar pelo menos dois, aí será muito importante. Vai ser mais fácil neutralizar o Shai. Acredito que quem irá marcar o Shai será o Nembrand também, né? Ou o Nesmith. Um desses dois vai marcar o Shai, porque eles são bons defensores, também são rápidos, né? Porque além do OKC ter uma defesa e um ataque também muito bom, eles também são rápidos em fast break, né? Em pontos de contra-ataque, transição rápida. É algo que o Pacers também possui. Se a gente for ver neste jogo 6, muitos jogadores do New York Knicks começaram a regressar para recompor a parte defensiva tardiamente. Quando chegavam, o jogador do Pacers já estava finalizando a bandeja, ou o arremesso, né? O arremesso já estava caindo. O Pacers conseguiu muitos pontos em transição nesse jogo 6. Os jogadores do Knicks são muito lentos ao regressarem para recompor a defesa, a estrutura defensiva e assim conseguir defender. E o Pacers explorou muito bem com passes em transição, né? E finalizaram perfeitamente. Isso deu muita vantagem para o Pacers e permitiu o Pacers abrir uma boa vantagem no terceiro e no quarto período, que foram períodos decisivos. O Knicks não conseguiu regressar bem do intervalo. Não sei o que aconteceu.
não conseguiram regressar bem do intervalo e tomaram logo uma run no princípio, né, de 9 pontos. Aquilo ali foi praticamente a sentença do jogo, né? Foi a sentença do jogo. É. Agora pensar na pós-temporada, né? Na verdade, pré-temporada, né? Agora pensar na pré-temporada, vão lá, descansem um pouco, pensar na pré-temporada, que vai começar com os drafts, né? Já entre 20 a 26 de junho, já pensar nos drafts, depois dos drafts é pensar quem será dispensado, quem não será dispensado, quem vai assinar um contrato e tudo mais. Enfim, depois é pensar nas trades. Tem um longo caminho, né, do New York Knicks ainda na frente, lá, né? Não se sabe se o Thibodeau vai continuar no cargo também, não se sabe se o Karl Anthony Towns vai continuar. Inclusive, ele foi muito, mas muito criticado, não só por torcedores, como também para a própria imprensa, né? Porque o Karl Anthony Towns era a peça que faltava, segundo os críticos, né? E segundo os torcedores, era a peça-chave, né, que faltava neste elenco do New York Knicks para chegar até as finais, no mínimo para chegar até as finais e vencer, né? Mas não correspondeu, principalmente na parte defensiva, né? Porque o Karl Anthony Towns tinha boas performances, né? Mas tinha boas performances, registrava boas performances no Minnesota Timberwolves na parte defensiva. Defendia muito bem o aro e aqui no New York Knicks esperava-se o mesmo, no mínimo. E, no máximo, elevar este grau. Mas isso não aconteceu, principalmente nessa pós-temporada, playoffs, e o pessoal está caindo em cima dele, né? E isso já pode mexer um pouco com a questão contratual, a permanência do cara, se vai ficar ou não. Mas isso a gente vai ver lá nos próximos nos próximos meses, né? Tem muita coisa ainda acontecendo para o New York Knicks até outubro, né? Até outubro para o New York Knicks, mas para o Pacers continua ainda, né? Tem a final aí para disputar, que vai começar logo logo. O Pacers que tem um elenco muito bom, que tem um técnico muito experiente, que já foi campeão em 2011 com o Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki, por cima do todo-poderoso na altura do Miami Heat, que tinha nada menos do que LeBron James e Dwayne Wade e companhia. Então, é um técnico muito experiente e já tem bons anos, né, de jogos decisivos na NBA. Espera-se uma final muito, mas muito forte, né? Muito equilibrada também. É isso aí. Então, pessoal, tudo de bom para vocês, né? Mais informações virão ao longo dos dias, né? Tem muita coisa que vai rolar até o primeiro jogo das finais. E estamos aqui para atualizar essas informações, para trazer um conteúdo mais informativo, né? E mais interativo também. Não se esqueçam de deixar aquele like mágico, aquele comentário, né? Comenta ali, lá, porque é através disso que eu consigo ter mais espaço nessa plataforma, atingir objetivos maiores e conseguir trazer conteúdos mais relevantes, mais informativos para vocês, para todos nós, ok, pessoal? Muito obrigado e tudo de bom para vocês.